Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre títulos executivos judiciais. Mais especificamente, o previsto no artigo 515, inciso 1 do Código de Processo Civil. Esta previsão trouxe uma grande inovação na doutrina brasileira. Posso dizer que trouxe novos parâmetros para as execuções. Por quê? Sempre na história do processo civil brasileiro se trabalhou com a ideia das eficácias de provimentos executáveis. Deixa eu falar melhor. As eficácias, elas podem ser declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas lato sensu. As três primeiras, elas configuram provimentos jurisdicionais das ações de conhecimento, ou seja, o magistrado, ele conhece da matéria, ele analisa a matéria, submete a matéria à ampla defesa, ao contraditório, para ao final dar um provimento. Durante muito tempo na doutrina, se trabalhou com a ideia de que o provimento puramente declaratório ele é um provimento autossatisfativo e não demanda execução. Vou dar um exemplo. A ação de investigação de paternidade, ela tem características de provimento declaratório. Por quê? O juiz, na sentença, ele reconhece que o réu é pai do autor. Uma decisão declaratória que reconhece e tem provimentos com efeitos ex tunc, retroagem. O réu não é pai do autor a partir da prolação da sentença. Ele sempre foi, desde a época da concepção. Raciocine comigo. No momento em que o magistrado concede um provimento desse tipo, o que o autor precisa executar? Considerando que a execução ela se presta para o cumprimento forçado de uma obrigação, não há o que forçar o réu nesse caso. Basta o autor pegar a sentença, pegar o provimento, levar ao registro civil e averbar no registro civil, aquele réu como seu pai, como seu genitor. Então ele é autossatisfativo. Por quê? Porque no momento em que o juiz concede a tutela, ele já concede o bem da vida. O autor ele não precisa de novos provimentos, de novos atos judiciais para ter o bem da vida. Ele já teve com a sentença. Da mesma forma, sempre se trabalhou com o provimento constitutivo, que é aquele provimento que cria uma relação jurídica nova ou que extingue uma relação jurídica pré-existente. Um bom exemplo aqui é o divórcio. Não estou discutindo partilha, estou falando só do divórcio. No momento em que o juiz ele profere uma decisão decretando o divórcio, ele desconstituiu o casamento. E os, então, na época, cônjuges agora passam ao estado civil de divorciados. Ele muda os fatos, ele altera, ele constitui, ele cria uma relação jurídica nova. Mais uma vez, pense comigo. O que tem para executar num provimento constitutivo desse tipo? Nada. Basta ao autor pegar a sentença de divórcio, levar no registro civil e averbar, assim como na declaratória de paternidade. Agora, o provimento condenatório, ele sempre foi o provimento executável por excelência. Porque quando o juiz condena, ele reconhece uma obrigação e determina o seu cumprimento. Se o réu não cumprir, aí nós temos a necessidade de dar início ao cumprimento de sentença, a uma execução, para perseguir este bem da vida. Esta foi a doutrina clássica das execuções durante muito tempo. Muito bem. Em 2003, o então ministro do STJ, Teori Albino Zavascki, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, mas à época era do STJ, em 2013 ele publicou um artigo na revista de Processo muito interessante, trazendo para o Brasil uma teoria nova, a teoria do provimento declaratório executável
e o efeito dúplice da sentença. Segundo ele, o provimento declaratório é o único executável. Vejam só a quebra de paradigma. Enquanto a doutrina clássica dizia que o declaratório é autossatisfativo e não há o que executar, o ministro Zavascki diz que só o declarativo, só o declaratório é passível de execução. Como assim? Isso era uma questão estranha, uma questão ainda bastante controvertida, né? O Manual da Execução do Araquém de Assis traz um rebate, na época, a essa teoria. Mas a teoria fazia sentido, porque se você parar para pensar, no momento em que o juiz profere uma sentença condenatória e líquida, ela é condenatória e não pode ser executada. Por quê? Apesar da obrigação ela ser certa, ainda lhe falta liquidez e exigibilidade. Aí compete ao autor propor a liquidação de sentença para fixar o valor da condenação. Segundo o próprio Manual da Execução do Dr. Araquém de Assis, o provimento da liquidação de sentença, ele é declaratório. Então você executa qual dos dois? A condenação ilíquida ou a declaração de liquidez? Qual dos dois é o executado? O executável? É a declaração de liquidez, né? Então é o provimento declaratório. E isso acabou trazendo a alteração legislativa no novo Código de Processo Civil, que adotou formalmente essa teoria. O 515, inciso 1 do CPC, que estava no slide anterior, ele trata como título executivo judicial as decisões proferidas no processo civil que reconhecem, ou seja, que declaram, declaratórias, a exigibilidade de uma obrigação. Bom, então, a declaração de liquidez, ela pode vir junto com o provimento condenatório num só, quando o juiz condena a pagar quantia líquida, ou pode vir separado, condena a quantia ilíquida e depois liquida e declara. É o segundo que você executa, é a eficácia declaratória. Muito bem. E aí, nessa teoria, surge um outro elemento muito importante. O efeito dúplice da sentença. Este efeito dúplice da sentença, ele significa que essa decisão, esse provimento que é um título executivo, poderá ser favorável ao autor ou ao réu, independentemente de reconvenção. Difícil, mas deixa eu explicar melhor isso aqui. Imagine uma ação declaratória de inexigibilidade de débito. Ou seja, o autor propõe a ação alegando que jamais celebrou aquele contrato, que o seu CPF foi utilizado de maneira clandestina, o seu nome, etc, etc, e que aquela dívida é inexigível, não é dele. Muito bem, ele propôs essa demanda. Se o juiz julgar improcedente o pedido do autor, necessariamente terá que reconhecer na sentença que a dívida é exigível. Ou seja, o autor propôs a demanda pedindo para o magistrado, na sentença, reconhecer que a dívida é inexigível. Se o juiz julgou improcedente o pedido do autor, neste caso, ele necessariamente reconhecerá que a dívida é exigível e, com isso, cria-se um título executivo judicial a favor do réu. Ou seja, a improcedência do pedido do autor, neste caso, não dá ao réu apenas o direito a executar a sucumbência, dá ao réu também o direito a executar o principal, que o magistrado reconheceu como exigível. Muito bem. Dentro deste artigo 515, inciso 1,
nós também temos que analisar o seguinte: embora o nome do procedimento seja cumprimento da sentença, o inciso 1 ele abre: as decisões proferidas no processo civil. Todo tipo de decisão ou todo tipo de provimento jurisdicional com conteúdo decisório poderá ser título executivo, como sentenças, decisões interlocutórias, decisões monocráticas do relator no tribunal e acórdão proferido pelos tribunais. E a nossa aula de hoje, então, termina aqui. Muito obrigado.